Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os senhores. A nossa aula de hoje, de administrativo, vamos continuar estudando a intervenção do Estado na propriedade privada. Okay? Vamos estudar a última modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Nas aulas anteriores nós estudamos requisição administrativa, servidão, limitação administrativa, ocupação temporária e tombamento. Hoje nós vamos estudar a última modalidade, que se chama desapropriação. Okay? As 5 primeiras que nós estudamos, segundo uma classificação que tínhamos visto, né, são modalidades brandas, né, de intervenção do Estado na propriedade privada. Por que brandas? Porque tiram a propriedade do particular, né, apenas limitam o exercício de algumas faculdades do proprietário. A única modalidade de intervenção do Estado que retira a propriedade do titular é a desapropriação, por isso é conhecida como uma modalidade supressiva, né, de intervenção do Estado, porque suprime o direito de propriedade particular, transferindo o bem para o patrimônio público. Como de praxe, né, lá no AVA foi disponibilizado para vocês um PowerPoint que serve como guia da aula de hoje, tá? Então, o PowerPoint no mesmo modelo, né, no mesmo jeitão. Temos lá a indicação bibliográfica de um livro da biblioteca virtual, né, seguindo a orientação institucional, e a despeito disso, podem usufruir da consulta aos livros que constam da bibliografia no plano de ensino que foi entregue aos senhores do semestre. Tá? Bom, então já está lá disponível, né? Caso vocês tenham de pause e ficar mais legal. Pause. Bom, o que nós vamos com o conteúdo da aula de hoje? Bom, fizemos que dividimos em 2 aulas. Dividimos em 2 aulas. Tombamento. É verdade. Tombamento. Mas desapropriação a gente precisa dividir em 2 aulas, considerando o tempo de aula aqui. Então, a abordagem da desapropriação em 2 aulas. Estudar de direito material da desapropriação. Tá? E será a próxima aula, nós vamos da procedimento administrativo, procedimento judicial e que podem acontecer, destituição, né, desapropriação indireta, né, nós vamos estudar isso na próxima aula. Na aula de hoje vamos estudar a desapropriação, características, visão legal, né, quais são as normas aí da desapropriação no ordenamento brasileiro, o objeto da desapropriação, sobre o que pode recair no obrigatório, né? Vamos estudar, por fim, as modalidades de desapropriação, tá? Espécies de desapropriação comum ordinária, desapropriação e, por fim, a desapropriação confiscatória. Assim, mais longas, né? O que é desapropriação? Primeiro ponto, né? Que eu escrevi no primeiro ponto de desapropriação. Como eu disse para vocês, é uma modalidade de intervenção do Estado, só que é uma modalidade de intervenção supressiva, por meio da qual o Estado transfere
compulsoriamente, tá? Compulsoriamente da concordância popular. Ele transfere compulsoriamente para o seu patrimônio, né, propriedade alheia. Propriedade alheia, né? Evidentemente tem que ter um fundamento de interesse público e mediante pagamento de indenização. Tá? Então, desapropriação é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada, por meio da qual o Estado transfere de forma compulsória o patrimônio, né, a propriedade do particular, sob o fundamento de interesse público, para o seu patrimônio, né, mediante pagamento de indenização. Então, esse é um conceito bem básico, bem simples de desapropriação. Bom, senhores, nós vamos ver um pouquinho mais para frente quem é que pode fazer a desapropriação, né, quem tem competência material para realizar a desapropriação. Embora eu vá falar um pouquinho mais especificamente a respeito disso quando a gente conversar sobre as espécies de desapropriação, aqui o que eu quero abordar com vocês, né? Porque nós temos, quando a gente estuda desapropriação, nós temos que fazer uma diferenciação sobre a competência material, né? A competência de declarar o bem expropriado, né? Declarar a desapropriação, e nós temos um ato que é diferente, que é executar a desapropriação, né? Praticar os atos materiais de execução da desapropriação, e efetivamente fazer a transferência do bem. Bom, senhores, e nessa, né, a gente aponta que quem pode desapropriar bens no Brasil, né, quem pode desapropriar bens no Brasil, competência, né, para declarar a desapropriação sobre um determinado bem, quem tem essa competência material é apenas os entes federados. Tudo bem? Apenas não. Em regra, né, os entes federados que têm, os entes federativos que têm competência para declarar a desapropriação. Né? Quem são os entes federativos? A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Tá? As entidades da administração indireta, especialmente as autarquias e as fundações de direito público, elas apenas terão, e aqui vale o apenas terão essa competência material, né, de declarar um bem como desapropriado, apenas se a lei que as cria ou autoriza a sua criação tiver essa previsão específica, né, entregar a esses entes essa competência material. Porque se na lei que cria uma autarquia ou a lei que autoriza a criação de uma empresa pública não contiver essa atribuição, este ente da administração indireta não tem competência. Tá bom? Em relação aos delegatários, né, de serviço público, tem uma norma geral de desapropriação no Brasil, tá? Ela é lá de 1941, Decreto-Lei 3365 de 1941. Ele dispõe que esses delegatários de serviço público, eles podem promover a desapropriação. Veja, promover, realizar os atos materiais, né, na fase executória, né, da desapropriação, né, que visa a transferência do bem desapropriado. Mas não tem competência material para declarar sobre um determinado bem se ele é desapropriável ou não. Tá? Então, aqui, em relação à competência executória, né, que difere da competência material, aqui os entes, os delegatários de serviço público, eles têm essa competência, mas não têm competência material. Competência material, em regra, é apenas para os entes federados e para as autarquias e fundações de direito público, né, para os entes da administração indireta, melhor dizendo, né, se a lei que as cria ou autoriza a sua criação contiver essa previsão específica. Tá bom? Então a gente falou de competência material, né, para declarar a desapropriação. Olha, esse bem aqui, sobre esse bem
eu tenho interesse público nesse bem. Então essa declaração é só para entes federados e entidade de administração indireta, se estiver essa previsão na lei. A fase executória, né, praticar atos de execução da desapropriação, que é posterior a essa declaração, essa execução pode ser praticada, evidente, né, por os entes federados, né, se tem competência para declarar, tem competência para promover. Mas eles têm a competência para praticar atos executórios pode ser exercida pelos delegatários de serviço público, né? Um exemplo clássico aqui são as concessionárias de rodovias, né? Concessionários particulares que têm contrato de concessão de rodovias, né? O Estado, por exemplo, o Estado membro vai lá, inicia o processo desapropriatório, né? Realiza a declaração de utilidade pública, por exemplo, de um determinado bem imóvel que está à margem da rodovia. O Estado ele pode entregar à concessionária a prática de atos de execução da desapropriação. Tudo bem? É isso então, senhores. Vamos lá. Competência para legislar a respeito de desapropriação, né? A legislação, né? Quem tem competência para produzir norma sobre desapropriação? Isso é só a União. Bom, artigo 22 da Constituição Federal. Competência privativa da União para legislar sobre desapropriação. Vamos ver agora algumas características, né, da desapropriação. Bom, como eu disse para vocês, né, no conceito, a desapropriação é uma modalidade supressiva, né, da propriedade alheia. Né? O Estado intervém suprimindo, né, a propriedade particular alheia, transferindo-a compulsoriamente para o seu patrimônio. Né? E quando se diz aqui compulsória, né, senhores, é porque isso aqui é um ato que não depende da concordância ou da aquiescência, né, do particular proprietário. Né? Uma vez declarada a utilidade pública, a necessidade pública, sobre o interesse social, sobre um determinado bem, né, haverá desapropriação, haverá transferência dessa propriedade. Tudo bem? Sobre isso, o particular não pode se revoltar, né? Só pode questionar o valor da indenização. Né, na próxima aula a gente vai ver lá quando eu declaro declara sobre um determinado bem pública, né, que no futuro nesse bem será construído uma escola, por exemplo, né, e quando o processo desapropriatório, o que se faz com aquele bem, finalidade completamente diversa daquilo que estava previsto no proprietório, né, no decreto proprietório. Há uma discussão a respeito disso, há uma consequência jurídica. Vamos ver na aula. Uma característica, a desapropriação é uma modalidade. Segunda característica, a ação é uma forma de aquisição da propriedade. Vocês vão estudar lá em direito as formas de propriedade, né? Então há formas ordinárias e ordinárias de aquisição de propriedade. A apropriação é uma forma originária de aquisição de propriedade. Se diz originária porque independe da vontade do proprietário anterior, e o bem ele não pode ser posteriormente reivindicado pelo proprietário, né? O proprietário não pode pedir de volta o bem, não pode reivindicar o bem, ele não tem mais esse poder, tá? E eventuais ônus sobre os quais
eventuais ônus que gravaram essa propriedade que foi desapropriada, né, eles são todos liberados. Aí os credores, né, desse bem que estava gravado com uma determinada garantia real, né, ou eles vão se subrogar no valor que foi pago pelo Estado ao proprietário. Né? Então, aí esses credores vão se ver com o ex-proprietário o seu ressarcimento, a resolução dessas relações jurídicas de garantia. Tá bom? Então, a desapropriação ela é bem uma forma de aquisição originária, tá? De propriedade. Bom, o fundamento, né, a última característica da desapropriação, o fundamento da desapropriação, né, é interesse público, né, senhores? O princípio da supremacia do interesse público. Né? Que aqui na desapropriação nós vamos dividir esse interesse público em 3 expressões, né, sobre as quais pode se fundar a desapropriação que a gente chama comum ou ordinária. Né? Esse interesse público ele pode se desdobrar em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Tudo bem? Então, a desapropriação comum, que nós vamos ver mais para frente, ela se funda, evidentemente, no interesse público, como qualquer outra desapropriação. Tá? Mas quando a gente fala em desapropriação comum, esse interesse público a gente desdobra nas seguintes expressões: pública, necessidade pública e interesse. Então, na hipótese de apropriação comum ou extraordinária, o decreto do ente federado, né, vai decretar, né, que vai como criado um determinado, tem que utilizar fundamento de forma comum ou necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social. Tudo bem? Por fim, a última característica, evidentemente, né, que a ação como uma forma de aquisição originária, né, compulsória, uma transferência compulsória de propriedade, pode ser eliminada da respectiva indenização, sob pena de caracterizar confisco. E confisco no direito brasileiro, né, a regra é que o confisco é um ato ilegal. Tá? Há hipóteses de confisco permitidas no direito brasileiro, né, mas como sanção a atos ilícitos. Né? Nesse caso, senhores, a desapropriação não é ato ilícito, é exercício de soberania estatal, exercício de poder de soberania, tá? e que combina com a transferência obrigatória da propriedade do particular para o Estado, né? E evidentemente que o particular será indenizado em razão dessa transferência. Tá? Caso não exista essa indenização, esse processo desapropriatório ele adquire contornos de confisco. Então são essas 4 características de desapropriação. Em relação ainda à indenização, nós vamos ver ainda na aula de hoje que há uma das modalidades de desapropriação que não prevê indenização. Tudo bem? Porque se desapropria, qual é o fundamento? A gente vai ver mais para frente qual é o fundamento dessa desapropriação que não tem indenização. A legislação não prevê indenização. É a desapropriação confisco, né? Veja o nome que se dá. Né? Desapropriação confisco. E por que não se prevê indenização nessa modalidade desapropriatória? Porque o seu fundamento é o interesse público, mas no que se substancia esse interesse público, né, de ato ilícito de bem móvel ou bem imóvel. A gente vai ver mais para frente. Tá? Bom, dando sequência aqui na nossa aula, quais são os fundamentos legais da desapropriação de que ela está prevista? Bom, primeiro na Constituição Federal, né? A Constituição Federal, aqui quando a gente fala em desapropriação, inclusive quando a gente estudou as outras modalidades de desapropriação, né? Estudamos requisição, ocupação temporária, tem
tem previsões constitucionais, o tombamento, tem disposições constitucionais sobre limitações, e começa já no artigo 5º da Constituição, em 4, né? Diz, deixa eu abrir aqui a Constituição, que diz assim, se vocês quiserem acompanhar, que será o procedimento para desapropriação, necessidade pública ou utilidade pública por interesse social e prévia indenização em dinheiro, aprovados os casos previstos nessa Constituição. Então, a primeira disposição da Constituição a respeito da desapropriação é o artigo 524, né, que traz a previsão, né, da desapropriação. Né, o artigo 5º que garante o direito à propriedade, né, mas o próprio artigo 5º contém disposições que tornam, né, que levam à conclusão de que não é um direito absoluto, né, e a disposição do inciso 24 apenas reforça esse entendimento, né. A lei estabelecerá um procedimento para desapropriar a utilidade pública ou interesse social diante justo e prévio indenização de dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. A Constituição para vocês, né, o artigo 22, que trata da competência da União, a quem compete legislar desapropriação no Brasil, né, compete privativamente ao. Seguindo, nós temos o artigo 182 da Constituição, que trata da desapropriação de propriedade urbana, propriedade de imóveis, de propriedade imóvel urbana que atende a função social. O artigo 182 disciplina, né, a desapropriação de imóvel urbano que não atende a função social. Depois, o artigo 184 diz a desapropriação de imóvel rural que não atende a sua função social. Tá bom? E por fim, na Constituição, temos o artigo 243 da Constituição, que trata da desapropriação com fisco. Tudo bem? Esses artiguinhos da Constituição, artigo 5º, inciso 24, artigo 182, 184 e 243, eles trazem a previsão das modalidades de desapropriação, que nós vamos ver daqui para dar um pouquinho mais para frente. Tá? Artigo 5º, desapropriação comum por necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Artigo 182, desapropriação por sanção, em razão da propriedade urbana que não atende à função social. Artigo 184, desapropriação sanção só imóvel que não atende à função social. Artigo 240, desapropriação com fisco. Tá bom? Legislação infraconstitucional a respeito de desapropriação. Bom, senhores, há várias normas aqui, né? Porque vejam, normas, né? Porque nós temos desapropriação. Nós temos várias normas que tratam desse tema, né? Nós temos, por exemplo, né, as apropriações por utilidade pública, né? Pelo decreto de 1941, tá? Em processos desapropriatórios. Em relação ao fundamento de interesse social, né, desapropriação de interesse social, aí nós temos a Lei 4.132 de 1962. 1132 de 1962. Tá bom? Ainda em relação, agora em relação a apropriação de imóvel urbano que não é só funcional, já tem o Estatuto das Cidades, né? 257 de 2001, Lei 10.000 de 2001. Tá? São os imóveis rurais que não atendem a função social, né? Nós temos o Estatuto da Terra e temos também a Lei 8.629 de 1993. Tá? E com a desapropriação confiscatória, né? Nós temos a Lei 8.257 de 91. Tá? Então vejam, para cada uma das modalidades de desapropriação
desapropriação, nós temos uma ou mais leis que as regulamentam de forma específica. Ok? Então essa é a legislação infraconstitucional, as mais importantes quando a gente estuda a desapropriação. Bom, agora vamos passar para o próximo ponto, né? Deixa eu só ver aqui o tempo que foi, senão... Tá. Preciso... vamos lá. Objeto de desapropriação, né, senhores? O que pode ser objeto de desapropriação, né? Assim, de acordo com aquele decreto 3365 de 1941, que trata da desapropriação comum por utilidade ou necessidade pública, professor, eu fui lá ver essa norma aí, o decreto 3365, escrito sobre desapropriação por utilidade pública, né? Falando também da comentar a respeito disso mais para frente. Existe a lei como sinônimo, tanto necessidade pública como a utilidade pública. Quem fala que é outro a gente já vai. Mas enfim, este decreto que diz respeito da desapropriação comum por utilidade pública diz que qualquer bem ou direito de valor econômico gerado pelo poder público. Então qualquer bem ou direito que tem valoração econômica, ele pode ser desapropriação. Então, bens corpóreos, bens incorpóreos, direito de crédito, direito de crédito, ações, tudo pode ser alvo de desapropriação, tá bom? Ok? Então, bens móveis, bens corpóreos, o direito de crédito, né? Direito de crédito entre ações empresariais, pode ser alvo de desapropriação pelo poder. Tá? Evidentemente, tem a expressão econômica, e esses bens que eu exemplifiquei para os senhores, eles costumam, né, em regra, ter expressão econômica. Bom, algumas hipóteses aqui que impossibilitam a desapropriação, né, senhores? Primeira, uma hipótese de caráter material, né? Por que material? Porque a natureza do bem, né? A natureza do bem, a matéria do bem, né? Ela impede a desapropriação, né? Como é o caso, por exemplo, da moeda corrente, né? Da moeda corrente. Como é que você vai desapropriar dinheiro, né? Que é bem móvel, né? Como é que você vai desapropriar sabendo que a indenização vai ser em dinheiro, né? Fica meio esquisito, né? Uma possibilidade nesse caso, né? Direito, a gente viu acima que os direitos, por exemplo, de crédito, eles podem ser apropriados. Por exemplo, os direitos da personalidade, eles não são alvo de desapropriação porque são personalidades, né? A honra, né? Pô, a tua vida, né? Pô, não tem como desapropriar a tua honra, não dá, né? Limpinho, você ser, não dá para fazer essa desapropriação, né? Beleza, tudo bem? O processo de desapropriação em si pode ser desapropriado, não como bem, ele pode ser, a lei impede que ele seja. Então, a natureza do bem não impede a desapropriação, é a lei que põe, esse bem não pode ser desapropriado. Quais são os bens que não podem ser desapropriáveis? São previstos no 95 da Constituição, a Constituição de vocês, o 185, estrelas neles, no artigo 5º e 4, no 182, no 184, no 243, são 15 estrelas, eles são muito, muito importantes. Tá? Então, os bens que são indescritíveis do ponto de vista
a lei de desapropriação, porque a lei proíbe, a norma jurídica proíbe, né? Suscetível, ou seja, não pode ser desapropriação para fins de reforma grave, desapropriação de atende a sua função social. Então, são insuscetíveis a média propriedade, cuja definição vem de proprietário não outra e a propriedade produtiva. Veja, a hipótese de insuscetibilidade de desapropriação, elas se restringem a propriedades que são alvo de desapropriação para fins de reforma agrária. E quais são elas? Primeiro, a propriedade, a pequena rural, desde que o seu proprietário não possua sua outra. A propriedade rural que seja produtiva. Propriedade que seja produtiva. Então, porque daí atende a função social. Então, esses são os juros, tá? Os bens da administração pública indireta, né? Os bens da administração pública indireta podem ser desapropriados, né? Não existe previsão legal para isso, tá? Não existe previsão legal para isso. E, bom, quando a lei se manifesta a respeito, a doutrina se manifesta nesse ponto específico, existe uma divergência. E tem a desapropriação de bens das entidades da administração indireta, desde que exista entre o ente que faz a desapropriação, que dê a desapropriação, e o bem a ser desapropriado, né, existe uma relação de verticalidade. Então, por exemplo, não vai declarar a decisão sobre um determinado bem direto. Então, veja, quem está, todos os entes federativos, existe essa só para vocês. Então, por exemplo, a União ela pode desapropriar a S, não tem problema, porque é uma autarquia federal, tá? A União também é um bem estadual, né? Porque nessa vinculação. O problema é se dar o inverso. O município de Cuba apropriar o INSS, uma autarquia federal, né? Será que poderia a grande divisão então, essa é dando seguimento aqui na nossa aula, vamos a modalidades de desapropriação. Bom, nós temos de desapropriação comum ou ordinária, né? Então, desapropriação comum. Segunda modalidade sancionatória ou extraordinária Então, primeira modalidade, ação comum ou é aquela cujos fundamentos são utilidade pública, necessidade pública e interesse social. A segunda modalidade, desapropriação sancionatória ou extraordinária, é aquela que se dá incide sobre imóveis
urbanos ou rurais que não atendem à função social. Tá? Então essa seria a desapropriação sancionatória ou extraordinária. Qual o fundamento dela? Né? É o não atendimento da função social pela propriedade urbana ou pela propriedade rural. E a terceira e última modalidade de desapropriação é a desapropriação confiscatória. Desapropriação confiscatória. Bom, senhores, agora apresentado, né, nós vamos falar a respeito de cada uma dessas modalidades especificamente. Tá? Em relação à desapropriação comum ou ordinária, onde é que ela está prevista? Onde é que ela está prevista? No artigo 5º, 24, que eu já li para vocês, né, diz lá, a lei estabelece o procedimento para desapropriação com base em necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Tá? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então aí você pode ir lá na tua Constituição fazer um círculo aí nesse inciso e escrever. Isso aqui é a desapropriação comum ou ordinária. É aquela cujos fundamentos se dá por necessidade ou utilidade pública e interesse social. Tá? E aqui a indenização é prévia e justa e em dinheiro. Tá? Nós já vamos ver que nas outras modalidades não tem indenização, e quando tem indenização é diferente a forma pela qual o proprietário vai indenizar. Tá bom? Bom, em relação então, previsão legal, fundamento legal é o artigo 5º, 24 da Constituição Federal, e temos o Decreto-Lei 3365 de 1941, tá? Que embora a diga que dispõe a respeito da utilidade pública, né, ele também acaba se aplicando para os casos de necessidade pública. Tá? E a lei, né, diz quais são os casos, né, essa desapropriação. E a lei não faz diferença entre isso daqui é utilidade pública e isso aqui, essas hipóteses são de necessidade pública. Né? Esse decreto-lei ele não faz essa distinção. Então coube à doutrina, né, essa tarefa. E a doutrina diz o seguinte, né, que a necessidade pública, né, ela é utilizada pelo decreto-lei nas hipóteses de situação emergencial. Né, necessidade pública. Né? Então está vinculado a casos em que há contornos de emergência. Né? Como, por exemplo, onde que estão esses casos? Tá? Deixa eu voltar só um pouquinho. Onde é que estão esses casos que o decreto-lei denomina assim, com uma expressão geral utilidade pública? Tá? No artigo 5º, tá? Do decreto-lei, essas hipóteses de utilidade pública. É a doutrina que, estudando os incisos do artigo 5º, né, diz, olha, este aqui é um caso de necessidade pública, este aqui é um caso de utilidade pública. E quais são os critérios que a doutrina utiliza para fazer essa separação? Né? Quando a doutrina diz que essa hipótese do artigo 5º, alguma hipótese do artigo 5º, a doutrina diz isso aqui é um caso de necessidade pública, é porque existe uma situação emergencial no outro. Tá? Naquelas situações, nos demais casos do artigo 5º, né, que não tem ligação emergencial, não existe vínculo de emergência, nós estamos diante de uma desapropriação comum fundada na utilidade pública. Tá? E o que é interesse social, né, senhores? O que é interesse social? O interesse social a gente retira esse conceito da Lei 4.132 de 62, tá? Cujas hipóteses, né, dessa desapropriação estão no artigo 2º desta lei. Tá? Então, o artigo 2º dessa lei é que traz a previsão do que seja interesse social. Né?
vai dizer mais ou menos assim, considera-se interesse social. Né? Exemplo do artigo 5º, considera-se utilidade pública. Né? Aqui, no caso de interesse social também, essa norma de 1962, ela diz, considera-se interesse social. Depois, o artigo de curiosidade, né? E dá uma ledinha. Então, nós vimos a previsão legal, a desapropriação ordinária, né? Os seus fundamentos, utilidade social, é a norma jurídica que diz o que é um, o que é o outro, né? A doutrina faz uma diferenciação mais específica. Quem é que tem competência para declarar essa desapropriação comum? Né? E todos os entes têm competência, né, para fazer a declaração. Eles têm essa competência. O objeto, né, que pode ser alvo de desapropriação ordinária, né, fundada em utilidade, necessidade pública, interesse social, todos os bens, né, aqueles que eu disse anteriormente, né, todos os bens podem ser alvos de desapropriação comum, exceto em que eu falei de possibilidade, seja ela material ou jurídica. Né? E a indenização no comum, ela é prévia, né, justa em dinheiro. Né? Prévia que antes da sentido a prévia, né? Justa, né? Espera que o Estado pretenda indenizar o valor, né? Ele haja uma correspondência com a valoração da sendo expropriado, né? E caso o particular concorde com o valor, que acredita que não seja justo, e questionar isso do ponto de vista administrativo e judicialmente também. Tá? E essa indenização ela tem que ser dinheiro, tá? É paga em dinheiro. Então, quais são as características da indenização na desapropriação comum? Tá aí em dinheiro. Tá bom? Agora, um pouquinho a respeito da desapropriação sanção ou extraordinária, né? Ela que diz sobre imóveis, né? Sobre imóveis urbanos ou rurais que não atendem. Deixa eu só ver aqui. Bom, senhores, vamos conversar então um pouquinho a respeito da expropriação-sanção, que incide na propriedade urbana, que atende a função social. Quinta da Constituição diz que todos têm a propriedade, seja ela urbana ou rural. Logo em seguida diz que a propriedade tem que atender a social. Né? Então isso traz um contorno, né, com a conclusão de que o direito à propriedade não é absoluto. Reforça, né, essa conclusão, né, a Constituição diz que os bens da desapropriação comum. Mas em relação ao atendimento da função social, a Constituição é muito clara. Toda propriedade tem que atender a sua função social. E quando se tem propriedade urbana, né, o artigo 182 da Constituição que vai dizer que quando a propriedade urbana, o poder público constatar que a propriedade urbana, segundo critérios previstos em lei, não atende a sua função social, essa propriedade será alvo de desapropriação. Nesse caso, desapropriação-sanção. Né? O sujeito tem propriedade urbana, só não dá função social. Uma das consequências, nós vamos ver, é a desapropriação. O artigo 182 vai dizer lá no parágrafo 4º, mais ou menos assim, né? Que a área de propriedade urbana, né, que não atende a sua função social de acordo com a
prescrito pelo plano diretor da cidade, do município, pode ser alvo de algumas ações estatais. Tá? E essas ações têm por finalidade forçar o proprietário a função social dessa propriedade. Né? E essas ações estatais têm essa finalidade, elas são ordenadas pela Constituição. Porque a Constituição diz assim, sucessivamente, sob pena de sucessivamente o quê? Então, primeiro faz uma ação estatal, né, puxa uma orelha, a gente vai ver. Esse puxão de orelha não deu certo, passa para a segunda hipótese de ação estatal. Essa hipótese não deu certo, a terceira e última, mais grave. Tá? Bom, a primeira ação é o município, ele pode compulsoriamente a propriedade. Né? Essa é a primeira. Se isso der certo, né, a segunda é a cobrança de IPTU com alíquota progressiva. O município vai estabelecer que para aquele imóvel, né, será cobrado anualmente um IPTU, depois 3%, 4%, 5%, 8%, tá? Aqui dispõe a respeito. Então a segunda forma do município proprietário da destinação social, né, função social da urbana, a hipótese é a desapropriação, tá, senhores? É a desapropriação, que diz mais ou menos por pagamento da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, iguais e sucessivas, a real da indenização do imóvel. Né? Então, aqui veja, né? O Estado vai, última, a desapropriação, sanção desse imóvel e, evidentemente, pagar a indenização para o proprietário. Senhores, em relação à desapropriação, essa desapropriação sancionatória de propriedade urbana que não atende função social, quem é que tem competência material para decretar, né, para declarar? É o município ou o Distrito Federal. É o município ou o Distrito Federal. Aqui é restrito, né? Nós estamos falando de propriedade urbana, né? As cidades urbanas estão em municípios, né? Ou, no caso, do Distrito Federal. Qual que é o bem-alvo aqui dessa desapropriação? O bem imóvel urbano. Aqui é meio óbvio, né? E a indenização. Aqui a indenização é diferente daquela desapropriação comum, porque aqui a indenização dá em títulos da dívida pública, né, que tem prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais e sucessivas. Então veja, enquanto lá na desapropriação comum ela é prévia, justa em dinheiro, né, aqui em título da dívida pública é resgatável em 10 anos, né, em parcelas iguais e sucessivas. Então senta e espera. Tá? Bom, em relação à propriedade rural, que não atende à sua função social, né, ela está prevista no artigo 184 da Constituição. Né? A Constituição ela diz no artigo 186 quando é que uma propriedade rural atende à função social, né, vai dizer lá os incisos, e caso ela não atenda à sua função social, diz o artigo 184, né, que a União promoverá a desapropriação dessa propriedade para fins de reforma agrária. Né? Para fins de reforma agrária. Tá? No caso aqui, senhores, o objeto da desapropriação é o bem imóvel rural, que não atende à função social. Né? Quem tem competência material para declarar é a União, porque a Constituição é a União, a própria Constituição diz que é a União. Tá? E ela tem indenização? Tem indenização prévia, aqui também tem que ser justa em títulos de dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Então aqui a indenização é prévia, título de dívida agrária, não é título de dívida pública, como é urbana,
prazo de resgate é de 20 anos, enquanto que lá a desapropriação, a sanção urbana, né? Tudo bem, senhores? Então, essa é a desapropriação voltada para fins de reforma voltada para fins de reforma agrária. Aquela propriedade rural que não atende à sua função social, ela vai ser desapropriada para fins de reforma agrária. Tá? Quem faz esse procedimento é a União, que tem competência previsão de indenização por títulos da dívida agrária prévia e resgatável. Não se esqueça aqui, né, que o objeto é um imóvel rural, mais artigo 185, né, que são insuscetíveis dessa desapropriação. A pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra, e a propriedade rural que seja produtiva. Essa não é objeto de desapropriação. Tá? Bom, senhores, vamos conversar agora sobre